Tem gente que gasta uma fortuna trocando peça de carro, sem nunca descobrir que o problema começou com um erro besta. Um erro que ela mesma cometeu sem perceber. Rodei anos dentro de oficina, vi motor com módulo frito, porque alguém ligou o chupeta ao contrário. Vi câmbio destruído, porque um adolescente resolveu engatar a ré. Com o carro ainda andando, e vi embreagem gasta bem antes da hora, só porque o motorista deixava o pé encostado no pedal. O tempo inteiro, sem nem perceber. Separei 20 desses erros para esse vídeo. Alguns parecem inofensivos, outros até parecem economia, mas na prática, custam caro e encurtam a vida do seu carro. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe sua vida e sua família, e você pode me abençoar também já deixando o like nesse vídeo e me dizendo depois se cometi algum desses erros, porque pelo menos um desses hábitos você provavelmente tem e nem sabe. Número 1. Ligar a bateria ao contrário. Todo carro tem um polo positivo e um negativo na bateria, geralmente marcados com um sinal de mais e um de menos, bem visíveis. Em alguns modelos isso salta aos olhos, em outros fica escondido, e é justamente aí que muita gente erra, na hora de dar aquele empurrãozinho de energia com os cabos. O problema não é só não funcionar. Nos carros modernos, praticamente tudo é controlado por uma central eletrônica que trabalha com sinais de referência de 5 volts, bem mais baixos que os 12 volts do sistema elétrico comum. Quando você inverte a ligação, o polo negativo, que deveria ser só o retorno de corrente, pela carroceria, vira um caminho de energia positiva. Isso manda 12 volts para dentro de circuitos que só aguentam 5, e o resultado é a central de injeção queimando ali na sua frente. Trocar esse módulo em uma concessionária pode passar de R$2.000 tranquilamente. Então, antes de emprestar cabo para ninguém, confira 2 vezes qual terminal é qual. Número 2. Jogar aditivo em todo o abastecimento. Quem nunca viu? Aquele friozinho na barriga ao passar no posto e ver a prateleira cheia de aditivo, prometendo limpar o motor por dentro. A verdade é que no Brasil a gasolina já sai da refinaria, com aditivo obrigatório por regulação da ANP. Então, na maior parte dos casos, você está pagando 2 vezes pela mesma coisa. E tem um detalhe que pouca gente sabe: nos motores com injeção direta, aquele bico injeta o combustível direto dentro da câmara, sem passar pelas válvulas de admissão. Isso significa que o aditivo que você despeja no tanque nunca chega perto da sujeira que se acumula bem ali na parte de trás da válvula. Quem realmente resolve esse acúmulo é uma limpeza específica, feita em oficina, com equipamento próprio para isso. Fora esse caso, gastar com aditivo toda hora não é cuidado, é dinheiro escorrendo pelo ralo. Número 3. Colocar óleo mais grosso pensando que protege o motor. Motor mais velho começando a consumir um pouquinho de óleo e o motorista pensa: vou botar um óleo mais encorpado para resolver. Parece lógico, mas na prática costuma piorar as coisas. Carros que pedem 5W30 ou até 0W20 foram projetados para trabalhar com óleo bem fino, porque o sistema de comando variável de válvulas depende dessa fluidez para funcionar direito logo na partida. Óleo mais grosso demora para circular. O sistema fica sem lubrificação correta nos primeiros segundos e não é raro ver a luz de injeção acender por causa disso. Ou seja, a tentativa de economizar termina virando visita à oficina. Número 4. Pagar nitrogênio no pneu. O ar que você respira já é cerca de 78% nitrogênio. Encher pneu com nitrogênio puro é útil em situação bem específica, como aviação, onde a variação brusca de temperatura em grande altitude exige estabilidade extrema de pressão. Para rodar dentro da cidade, esse ganho é praticamente irrelevante, e o pior é que com o tempo, todo pneu perde um pouco de ar naturalmente, então você vai ter que voltar no posto e pagar de novo ou complementar com ar comum e anular boa parte do que pagou. É gasto que não se justifica no dia a dia. Número 5. Esquecer de trocar o líquido de arrefecimento. Aditivo verde, o mais antigo, pede troca a cada 3 anos, enquanto as fórmulas de longa vida, usadas hoje, aguentam 150 mil quilômetros, ou até 7 anos, dependendo da montadora. O detalhe é que se você pretende manter o carro por muito tempo, esse prazo chega e ignorá-lo custa caro de verdade. Fluido velho corrói bomba d'água, ataca o cabeçote e em carro cheio de eletrônica ainda gera uma corrente parasita dentro do próprio sistema de arrefecimento que pode literalmente danificar sensor e módulo.
É simples confirmar isso encostando um multímetro entre o líquido e o borne da bateria. Se aparecer tensão ali, o fluido já está deteriorado e precisando de troca urgente. Até aqui, foram cuidados que valem para praticamente qualquer carro, mas a partir de agora entra um grupo de erros que aparece muito em quem tem carro turbo e esse motor exige atenção redobrada que a maioria simplesmente ignora. Número 6. Acelerar o turbo a frio. Ligou o carro e já sai acelerando fundo, sem dar nem 5 segundos de descanso. No motor turbo, isso é receita para desgaste precoce, porque o óleo do próprio motor é quem lubrifica o eixo do turbocompressor e esse óleo leva alguns segundos para circular até lá depois da partida. Acelerar antes disso é rodar o turbo seco, ainda que por pouquíssimo tempo, e isso desgasta o rolamento, aos poucos até ele começar a folgar. Número 7. Usar óleo comum e espaçar a troca no turbo. O turbo trabalha girando a rotações altíssimas, esquentando a ponto de parte da carcaça quase encandecer em uso mais puxado. Óleo sintético aguenta essa temperatura sem perder as propriedades, o mineral não. Em carro turbo, o ideal é rodar com sintético e encurtar o intervalo de troca, algo em torno de 5 a 7.000 km, bem mais apertado do que muita. Gente está acostumada em carro aspirado. Número 8. Desligar o carro na hora depois de rodar puxado. Chegou em casa depois de pegar estrada, com o pé mais fundo, e desligou o motor na mesma hora. O turbo continua absurdamente quente por dentro e sem o motor rodando, não tem mais óleo, nem, em muitos casos, líquido de arrefecimento circulando por ali para dissipar esse calor. O resultado é o óleo que ficou parado dentro do turbo, começando a carbonizar, formando depósito que compromete a lubrificação nas próximas partidas. 30 segundos de marcha lenta antes de desligar resolvem esse problema por completo. Número 9. Ignorar o intercooler. Esse radiador auxiliar que fica ali na frente resfriando o ar antes de entrar no motor. Também sofre com bicho entalado, saco plástico grudado, mangueira rachando com o tempo. Isso restringe a passagem de ar, mexe na mistura ar-combustível e o carro passa a perder força e consumir mais, sem que o motorista entenda o motivo. Vale uma olhada de vez em quando, principalmente se você costuma rodar estrada à noite. Número 10. Deixar óleo e líquido de arrefecimento sujos. No turbo. O turbo moderno gira a milhares de rotações, apoiado em selos, alguns lubrificados a óleo, outros refrigerados a água. Sujeira dentro desses fluidos vira atrito e atrito ali desgasta o selo rapidinho. Quando esse componente falha, a troca do turbo costuma passar de alguns milhares de reais. E ainda tem o agravante de que ele fica preso ao escapamento, muitas vezes soldado ou enferrujado depois de anos de calor, o que obriga a trocar peça extra do escapamento junto. Manter o óleo e o arrefecimento em dia é o jeito mais barato de evitar essa dor de cabeça. Número 11. Pisar fundo o tempo todo num carro turbo. A promessa do turbo é entregar mais potência, gastando menos combustível que um motor maior aspirado, só que essa vantagem desaparece na hora que o motorista dirige sempre com o pé no fundo. Já vi senhora de idade tirando um consumo excelente do carro turbo dela, dirigindo com calma, e vi jovem estourando o consumo. Para menos de 5 km por litro no mesmo modelo, só de tanto acelerar bruscamente, a potência está ali disponível para quando você precisar, mas usar ela o tempo todo troca a economia por gasto extra no posto e desgaste maior do turbo. Passando para o câmbio automático, tem hábito comum que parece bobagem e é capaz de acabar com a transmissão inteira em um único momento de distração. Número 12. Atravessar água profunda de automático. O câmbio automático tem um respiro, um pequeno duto que permite o fluido dilatar e contrair com a temperatura, sem gerar pressão interna. Se você atravessa um alagamento e a água cobre esse respiro, ela pode ser sugada para dentro da transmissão. Às vezes dá para drenar e limpar a tempo, mas na maioria dos casos, a água contamina tudo lá dentro e o resultado é câmbio inteiro para trocar. Um dos reparos mais caros que existem num carro automático. Número 13. Engatar a ré com o carro em movimento. Parece brincadeira de adolescente, e muitas vezes é exatamente isso. Um jovem aprendendo a dirigir que resolve testar o que acontece se jogar a alavanca em ré com o carro ainda rodando.
para frente. Em alavanca no console, isso é mais difícil de acontecer sem querer, mas em modelo com comando na coluna de direção, o risco de engatar sem querer aumenta. O resultado é sempre o mesmo, a transmissão simplesmente não aguenta essa inversão brusca e quebra, às vezes destruindo peça, a ponto de o conserto não compensar em carro mais antigo. Número 14. Ficar parado em drive por muito tempo. Ficou parado num engarrafamento longo ou esperando alguém, com o pé no freio e a alavanca em drive. O torque conversor continua trabalhando internamente, mesmo parado, gerando calor, e quanto mais tempo isso se estende, maior o risco de superaquecimento da transmissão. Se você sabe que vai ficar parado por bastante tempo, colocar em park reduz drasticamente essa carga, porque ali o torque conversor não fica pressionando o sistema. Número 15. Fazer cavalo de pau. Sei que rola aquela vontade, mas cavalo de pau é um dos hábitos mais destrutivos que existe para a transmissão automática, forçando o componente interno de um jeito que ele nunca foi projetado para aguentar. Em carro de câmbio manual, o estrago fica mais restrito à embreagem, que ainda assim compensa muito mais barato trocar do que arcar com uma transmissão automática inteira. Número 16. Acreditar que fluido de câmbio é para a vida toda. Tem manual por aí que garante que o fluido da transmissão automática dura a vida útil inteira do carro, sem necessidade de troca. Na prática, isso não se sustenta. Mesmo com fluido sintético mais resistente ao calor, ele degrada com o tempo, é sinônimo de desgaste acelerado lá dentro. A recomendação que costumo seguir é trocar a cada 60 a 80 mil quilômetros, independente do que aquele manual promete. Carro bem cuidado costuma responder muito bem a isso, e não é raro ver automático passando de 190 mil quilômetros ainda trocando suave, quando o dono levou essa manutenção a sério. Agora, entrando no território dos câmbios manuais, tem hábito que parece deixar o motorista mais esportivo, mas na verdade só encurta a vida de peça cara. Número 17. Reduzir marcha a todo momento igual piloto de corrida. Piloto de corrida reduz marcha para manter o motor. Dentro de uma faixa estreita de rotação, onde a potência é máxima, faz total sentido para quem está competindo. No trânsito comum, isso não tem propósito nenhum além de acelerar o desgaste do motor e da embreagem. Freio é peça muito mais barata de trocar do que embreagem, então para frear no dia a dia, use o freio. Reduzir marcha bruscamente só faz sentido mesmo numa situação de emergência junto com o pedal do freio. Número 18. Dirigir com o pé apoiado na embreagem. Teve cliente meu, dono de um BMW manual, trocando embreagem com uma frequência. Fomos dar uma volta juntos para entender o motivo. Reparei que ele dirigia com um pé no acelerador e outro sempre encostado na embreagem. Segundo ele, foi um instrutor de autoescola quem ensinou esse hábito. Pisar, usar e tirar o pé de vez. Esse é o jeito certo. Manter contato constante. Com o pedal, desgasta o disco muito antes da hora. E o conserto não é barato. Número 19. Estacionar na ladeira sem puxar o freio de mão. Basta engatar uma marcha e desligar o carro, certo? Errado, porque não é raro o carro escapar da marcha, ou o próprio motor não segurar o peso e o veículo começar a descer sozinho. O jeito certo é pisar a embreagem e freio ao mesmo tempo, engatar a marcha, puxar o freio de mão com força e só então desligar o motor. Assim, o carro fica realmente travado, sem depender só da marcha engatada. Número 20. Ignorar a manutenção da embreagem hidráulica. A maioria dos carros modernos usa sistema hidráulico de embreagem, com fluido de freio circulando dentro e que se autoajusta sem precisar daquela regulagem manual de antigamente. O problema é que esse fluido também suja com o tempo, e fluido sujo corrói vedação interna, chegando a estragar o cilindro mestre ou o cilindro auxiliar. Em algumas picapes, esse cilindro auxiliar fica montado dentro da própria carcaça do câmbio, o que obriga a desmontar a transmissão inteira só para trocar essa peça, facilmente passando de R$ 1.000 em serviço. Fluxar esse fluido a cada 2 a 4 anos evita esse problema, por um custo muito menor. E quando finalmente chegar a hora de trocar o disco de embreagem, porque ele afinou e começou a patinar, nunca compre só o disco. Como já é um serviço grande que exige tirar a transmissão fora, vale muito mais a pena levar o kit completo com disco, platô e rolamento, porque assim, você não vai precisar abrir tudo de novo daqui a pouco tempo só para trocar outra peça que já estava no fim.
No fim das contas, quase todo esse desgaste, caro que aparece na oficina, começou com um hábito pequeno, repetido sem pensar, que ninguém te avisou que fazia mal. E se tem um ponto aqui que sempre divide opinião entre quem entende de carro, é justamente aquela conversa sobre fluido de câmbio durar a vida toda. Tem gente que jura que nunca trocou, e o carro segue liso. E tem gente, como eu, que já viu transmissão travar cedo demais por confiar nisso. Você troca o fluido do câmbio automático mesmo o manual dizendo que não precisa, ou prefere confiar na palavra da montadora? E se você está pensando em comprar um carro ou quer evitar prejuízo, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te ajudar a tomar uma decisão muito melhor.